paz do Senhor Jesus, meus irmãos, vamos começar uma série de estudos, o livro de Jó como você nunca viu. Assim, bem corrido, sem cortes, sem edições, né? Eu estou lendo novamente o livro de Jó e eu decidi fazer um comentário do livro de Jó capítulo por capítulo. O livro de Jó como você nunca viu. Tem aí no canal mensagens, pregações, estudos, as cartas de Paulo, capítulo por capítulo. Não está totalmente encerrada as cartas de Paulo, mas eu vou concluir. Paramos ali em Colossenses. E depois que a gente terminar o livro de Jó, a gente pode aí estar escolhendo mais um livro do Antigo Testamento. Você pode sugerir qual livro do Antigo Testamento você gostaria de ter aí comentado capítulo por capítulo em um estudo. Então a gente vai começar no livro de Jó, cunho de introdução, ok? Então vamos lá, nota de conhecimento. Jó é considerado um dos livros mais antigos da Bíblia, se não o mais antigo. Autor de Jó, considerado aí um autor desconhecido, por mais que haja teorias, né, de quem escreveu o livro de Jó, a conclusão é Jó um autor desconhecido, mas todos concordam que foi escrito por um judeu. A data de Jó é incerta por não ter referências históricas, né, para datar o livro de Jó. Porém, sabe-se que ele é anterior ao exílio. Quando eu digo anterior ao exílio, né, a gente está dizendo que é antes de 722. Jó também ele é anterior ao reinado de Israel. Isso faz Jó ser antes de 950 de Cristo. E ele é datado na época patriarcal, né? Então a gente já vai ali para 1200 antes de Cristo. Jó é tradição oral. O que é tradição oral? Jó é do tempo aonde essa história ela foi contado de boca a boca, tradição oral, contado de geração em geração, até que eles decidem, né, escrever a sua história. A gente sabe que ali na época do exílio eles têm essa grande preocupação de escrever a história do seu povo, com medo, né, de exílios ou outros exílios fazer com que eles se perdessem a ponto da sua história também se perder. Então há uma grande preocupação, né, ali do exílio em escrever e relatar a história do seu povo, ok? O estilo de Jó é um estilo poético, novelesco, sapiencial. O que isso quer dizer, né? Aí a gente estaria falando também sobre a veracidade do personagem. Baixando aqui um pouco o fundo, achei que o fundo estava alto. A veracidade da existência do personagem. Uma coisa que é importante, que eu sempre digo, não interprete, né, um texto judaico ou de qualquer outro com a mente de brasileiro. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que é do trabalho da exegese fazer com que a gente vá atrás da intenção do autor quando ele escreveu. Então, a gente não pode fazer uma interpretação pós-futurista ou de achismo. A gente precisa trabalhar com as ferramentas teológicas, e a exegese é a ferramenta que nos leva para o autor, né, de entender o que
que ele quis dizer quando disse aquilo. O trabalho da hermenêutica é outra coisa. Junto com a exegese, o trabalho dela é trazer, né, exaurir, é tirar para aplicar no contexto em que estamos vivendo. Então, Jó é um estilo poético, novelesco no sentido de capítulos, né, histórias contadas em capítulos, e sapiencial, né? O que é sapiencial? Sapiencial quer dizer, significa sabedoria entendida como a capacidade de aplicar, conhecimento, experiência e bom senso para resolver problemas e tomar decisões. Então, quando eu digo que na mente, vamos colocar assim, tentar falar da forma mais simples possível para até a criança entender. Na mente dele, vamos colocar assim, na mente de um judeu, o importante em Jó não é a existência do personagem, mas é o que a história quer dizer, o que a história daquele personagem quer passar. Ou seja, a história é mais importante nesse momento aqui de Jó do que o personagem. Pode sim o personagem ter tido a existência, né? Pode o personagem ter tido ali a sua existência, mas o importante ele não é a existência do personagem, mas a lição, né, de como o justo sofre. Então, o judeu ele pensa, eu quero escrever algo sobre o sofrimento. Então, a história do sofrimento é mais importante do que a existência do personagem. Então, para eles pode muito bem o personagem não ser, mas muito mais importante a lição que é trago de vida. Então é por isso que há discussões sobre a existência da personagem Jó. A gente vê ali também, né, os seus amigos, ele faz Bildad, Zofar, Eliú. Lembrando que eu lembrei, né, da história de Platão. E Platão, ali no diálogo sobre o amor, o diálogo do banquete, Platão ele sempre coloca a voz da verdade na boca de um personagem chamado Sócrates. Então ele deixa todo mundo falar, que é opiniões da qual ele não concorda, e a sua opinião na boca daquilo que ele considera como verdade, ele coloca na boca de Sócrates. Por que eu achei interessante, e eu lembrei disso, que a gente vai ver isso, esses amigos de Jó, justamente por eles terem sido reprovados por Deus, a sua fala está justamente na boca daquilo que a gente não concordaria, né? Até o final. Então, mas a boca daquele que professa a verdade, né, como Sócrates, sempre está na boca de Jó. Uma observação muito importante e muito legal também que a gente vai ver no livro de Jó é que aonde há o pensamento ortodoxo, a gente vai ver nos amigos de Jó, ele faz Bildad e Zofar, que aparece ali para criticar e para falar e para acusar. A gente vai ver nesse pensamento judaico ortodoxo de que se você está pobre, se você está se dando mal, é a ira de Deus sobre você e você está errado. Na verdade, a gente vai ver uma virada de chave e entender a personagem de Satã nesses personagens que é contrário ao que Jó está passando. Olha que isso é muito interessante. A gente vai ver, mas se pudesse dar um nome para o livro de Jó, eu até daria um nome no sentido de, né, como identificar a pessoa de Satanás. Por quê?
porque a gente vai ver no decorrer do estudo, né? Isso aqui, o primeiro vídeo, é uma introdução do que você vai enxergar daqui para frente. Mas a gente vai ver esses amigos de Jó, na verdade, personificados na pessoa de Satã. Então esse estudo vai ser muito bacana, né? Vai ser muito proveitoso. A cunho de introdução, eu também estou usando aqui pra gente a Bíblia de Jerusalém. Não sei, né? Tá bem, ó, tá bem baqueadinho. A Bíblia de Jerusalém, a cunho de introdução aqui também para nós. Ó. Na Mesopotâmia, desde a época suméria, foram compostos provérbios, fábulas, poemas sobre o sofrimento que se assemelham ao livro de Jó. Ou seja, a história de um personagem como Jó já foi contado em outras civilizações antigas. E o judeu, ele tinha muito isso, né? Dessas histórias fantásticas e importantes, eles terem também essa história em seu povo, para o seu povo, de sabedoria e conhecimento. Outra coisa também importante, não é de admirar que as primeiras obras sapienciais de Israel se pareçam muito com as de seus vizinhos, né? Todas elas provêm do mesmo ambiente. As partes antigas dos provérbios não apresentam senão preceitos de sabedoria humana. Se acentuados eclesiásticos, sabedoria, são mais recentes. O livro sapiencial não abordam grandes temas do Antigo Testamento: a lei, a aliança, a eleição e a salvação. Os sábios de Israel não se preocupam com a história ou com o futuro do seu povo. Eles pesquisam o destino dos indivíduos, como seus colegas orientais, mas a consideram sobre uma luz mais alta. A da religião javista. Então a gente vai ver uma evolução de pensamento, né? O javismo, eloísmo, deuteronomismo, cronismo e sacerdotal são linhas de pensamento. O que eu quero dizer? Os judeus não concordam entre si, por isso que tem judeus, saduceus, zelotas e essênios, né? Ali na época de Jesus. Então, a tradição do Antigo Testamento é javista, eloísta, deuteronomista, sacerdotal e cronista, né? Então, vou dar um exemplo para vocês entenderem, né? Não, esse exemplo agora eu não vou dar não, porque aí vai ser uma pérola muito anterior e tem a ver com outros livros da Bíblia. Mas eu só quero que você entenda que o pensamento javista é um pensamento mais antigo, o pensamento eloísta já é um pensamento ali de posterior. Isso quer dizer que esses pensamentos, eles vão sendo evoluindo. Um exemplo, para Jó o bem e o mal vem de Deus. Para Jó o bem e o mal vem de Deus. No pensamento eloísta, ou seja, no decorrer do tempo, eles vão falar, não pode ser que o mal venha de Deus, o mal vem de um ser à parte, o mal vem de um ser afora. Então, eles criaram que todo o mal vem desse personagem. Então, é por isso que Jó, ele é desse pensamento, né, javista, né, que é um pensamento mais arcaico, que é um pensamento mais antigo. Então é isso, né? Aqui o comentário, né, muito bom da Bíblia de Jerusalém, que mostra a evolução desse pensamento. Ugarit, que é uma cidade ali de 1600, 1200, da época dos patriarcas. Ugarit, a sabedoria fosse um atributo do grande Deus El. É somente nos escritos pós-exílicos, tá vendo? El, que é Deus, Elohim, que se dirá que há um só Deus, e sábio possuindo uma sabedoria transcendente que ao homem vê atuando na criação, mas que é incapaz de prescrutar. Então, o que isso quer dizer? Que no pensamento, né, javista, Javé é um Deus. O El, né, o eloísta, o Elohim,
ele é uma deidade póstuma a Javé. Só que é no período do exílio que eles chegam a essa personificação, a essa fusão. Gente, Elohim, Javé, não são ele o mesmo Deus? Então quando a gente vê, né, Yahvé, Senhor, Elohim, Deus, Senhor Deus, Yahvé, Elohim, só o Senhor é Deus, só Yahvé é Deus. Então Elohim e Yahvé foram personificados nesse entendimento evolutivo de um único Deus. Essa introdução fez sentido para você? Te agregou, contribuiu? Você, nossa, eu não sabia disso, eu não tinha ideia, me esclareceu algo. Então, tem muito mais por vir, né? Essa introdução é importante porque a gente vai entrar no livro de Jó, capítulo por capítulo. É um pensamento antigo, é um pensamento, né, que vai fazer com que a gente navegue nesse mundo maravilhoso de pensamento, de poesia, de poema. Vamos acompanhar. E deixe também aí, quando nós encerrarmos o livro de Jó, qual o livro da Bíblia, né? Não venham me falar, por favor, não venham me falar, faça um estudo sobre o Apocalipse. Não vou fazer. Tem um monte de estudo sobre o Apocalipse. Tem um monte de estudo por aí. E o problema do Apocalipse é que não adianta nada ali empurrar uma visão, né? Se tem pré, se tem pós, se tem preterista, amilenista. Então do que adianta, né? Se tem um monte de visão, lhe aplicar mais uma. Então eu gosto de algo prático, algo para a vida. E às vezes o Apocalipse pode muito ter a ver com o que já foi e com o que virá. Então eu gosto mais de trazer estudo para hoje, para agora. Por isso que eu gostei muito de fazer as cartas de Paulo. Porque é hoje, é agora. Qual é o nosso problema? Então é algo mais imediato. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, os seus estudos. E vamos entrar nesse estudo comigo nessa jornada.